participar. Porém, hoje estou aqui de novo para a gente fazer mais uma live bacana. Espero que todo mundo participe. Quem for entrando, vamos dizendo se vocês estão conseguindo ver e ouvir direitinho. Hoje eu vou responder algumas perguntas que vieram do Instagram, do YouTube, do Facebook, enfim. Uma varredura de forma geral com algumas perguntas bem interessantes para vocês, tá, pessoal? Vamos lá. Hoje eu vou começar com uma pergunta, na verdade, que veio pelo Instagram, que é um follow-up de um vídeo que eu fiz um tempinho atrás, sobre a chegada de um novo cachorro em casa. Boa noite, boa noite. Deixa eu abrir o chat aqui com vocês, para eu poder acompanhar, vocês aqui e a gente poder conversar melhor, com mais tranquilidade. Essa pergunta que eu vou responder, a primeira, eu cheguei a fazer um vídeo sobre ela há um tempo atrás. É sobre a chegada de um filhote novo em casa. E, na verdade, esse é um filhote que tá demorando um pouquinho de chegar. Cissa, querida, como é que você tá? Quanto tempo? E aí? Vamos lá, então. A pergunta que... Na verdade, ele ia pegar um filhote de pitbull, ele tava esperando, ele tinha me mandado algumas perguntas antes em relação à chegada e à organização da casa para a chegada do filhote, enfim. Todas aquelas coisas interessantes que é importante a gente considerar quando o filhote está chegando, né? E aí ele me mandou uma segunda parte dessa pergunta, e a pergunta é o seguinte, ele falou: Raquel, lembra que comentei com você sobre a filhote de pitbull que ia chegar? Você até fez um vídeo me tirando algumas dúvidas um mês atrás, mais ou menos. Então, tive que viajar às pressas a trabalho e ela tá até agora no canil. A cachorra tá com 6 meses e até hoje só me viu uma vez. Irei pegar ela no dia 12 de janeiro. Irei viajar com ela, não vai ter canil adequado, pois vou levar ela onde estou ficando a trabalho, na casa dos meus pais. Tô com medo de não conseguir ensinar ela os limites da casa, ensinar a respeitar o ambiente. Minha mãe e meu pai não entendem como tratar animal. Se depender deles, é ração à disposição, carinho toda hora e etc. Vou levar ela e cuidar e colocar regras. Irei explicar para os meus pais como quero educá-la. Na casa dos meus pais tem um corredor grande nos fundos. Irei deixar ela lá, mas dentro da casa da minha mãe tem uma cachorra idosa. Não sei se deixo as duas se misturarem. Mas tenho que ter algum tipo de abordagem diferente com ela por ela ter 6 meses. Desculpa todas essas dúvidas. Estava tudo planejado para ela ficar comigo ficar comigo em minha casa. Mandei construir um canil antes de pegar ela. Quis me preparar ao máximo, mas infelizmente deu esses imprevistos. Se puder me orientar, seja por mensagem ou por vídeo, serei eternamente grato. Não quero que o animal sofra por algum despreparo meu. Uma última dúvida. No caso dela rosnar, demonstrar algum tipo de agressividade quando for contrariada em alguma situação, como devo agir? Lembrando que ainda não peguei a cachorra, só vou pegar ela dia 12. Tudo isso que eu estou passando para você é mera especulação. Eu quero me preparar para todo tipo de situação. Monteiro, querido. Oi, Leide, tudo bem? Monteiro, querido, obrigadíssimo pela sua pergunta. Vamos lá. Bacana que você está tendo essa preocupação toda já de início, que você quer deixar claro que você quer preparar o cenário da melhor maneira para tudo dar certo. Eu entendo, os imprevistos acontecem, pode acontecer com qualquer pessoa, o importante é a gente estar preparado para lidar com eles, né? Na sua situação, tem um lado muito legal de você já pegar ela com 6 meses, ao contrário do que muita gente pensa, tá? Eu até prefiro pegar o filhote quando ele já passou um pouco mais pela fase de maturidade, ou seja, já está entrando nessa fase adolescente do que quando ele é bem pequenininho. Tem os prós e os contras, mas eu particularmente acho que o cachorro está mais bem preparado com 6 meses. O que é que você vai ter que tomar um certo cuidado aí? Eu acho que os alertas você mesmo conseguiu levantar, que é a questão de você estar na casa dos seus pais a trabalho e saber que seus pais são pessoas que lidam com o cachorro de uma maneira diferente. Então isso significa que você sabe que você vai ter um papel fundamental nessa equação e que você não pode deixar que seus pais te atravessem, vamos dizer assim, nesse limite, nessa questão da educação. Claro que eles vão conviver com a cachorra, mas vai ser muito importante que você conduza esse processo inteiro. O ponto importante da sua pergunta que eu acho eu não acho que você deve misturar ela agora com a cachorra idosa da casa, por uma série de razões, tá? Que vão além do fato dela ser uma cachorra de porte maior e de uma raça mais forte. Eu acho que o que você tem que considerar cães idosos não necessariamente têm paciência, ou estão preparados, ou têm saúde, ou têm energia para lidar com cães muito jovens. Não é justo a gente esperar que essa interação aconteça dessa forma, tá? Então, sou super cuidadosa com isso, principalmente porque talvez seja uma situação temporária para você. Eu acho que você não deve misturar as duas, tá? Até porque eu também não sei quem é essa outra cachorra. Pelo que você descreveu dos seus pais aí, existe uma tendência muito grande deles tratarem o cachorro de uma maneira que você não quer educar a sua. Com muita emoção, com muito mimo, com muito agrado, sem muita disciplina. Isso com certeza não vai ser legal para sua cachorra. Então eu não quero que ela tenha essas mensagens confusas, eu quero que ela
ter uma mensagem mais clara, uma orientação mais clara, preto no branco com você. Então você pode até usar essa área da casa que você falou. Você pode começar a introduzir ela para a questão de para como estar dentro de casa, pode e deve, tá? Como, pegue ela na guia, faça bastante trabalho de introdução de pressão na guia, que é uma coisa que ela vai precisar aprender o quanto antes. E comece a introduzir ela aos conceitos de existir. Eu falo bastante sobre isso. Trabalhar o exercício do place bastante, muita tolerância. Eu quero que ela aprenda a existir, principalmente no ambiente com pessoas mais velhas e cães mais velhos. O que ela mais vai precisar ter aí é tolerância nessa situação, tá? Tenha certeza de ter um equipamento legal já para você começar esse trabalho na guia com ela. Seria ótimo se você tivesse uma caixa de transporte, para essa fase seria essencial, principalmente para trabalhar com ela nessa questão de aprender a relaxar, aprender a sossegar. Ela vai estar numa fase de muita descoberta. Pitbull é um cão com bastante disposição física e esse alerta constante pode não ajudar. E lá fora pode ser que ela ache algumas coisas para fazer que você não queira também, né? Então eu sempre gosto de manter esse grau de controle usando a caixa de transporte para alimentar e nutrir mais esse estado mental mais calmo e tranquilo que eu gosto, tá? Mas dentro da situação que você está agora, tenha certeza de não fazer essa mistura entre as duas. E claro que você deve corrigir sim, tá? Se ela rosnar ou tiver alguma reação diferente por ser contrariada. Porém, sempre lembre de prevenir, tá? Sempre lembre de criar um cenário para o cachorro ter sucesso. Como assim? Não dê a ela oportunidades onde essa situação pode surgir. Então, quando que isso poderia eventualmente surgir? Se de repente você ou qualquer pessoa tiver uma aproximação física muito invasiva com ela, você ou qualquer pessoa deixar objetos, brinquedos, ossos disponíveis para ela e de repente você quiser ir lá pegar, ou deixar comida disponível para ela, nada disso. Então, ponto número 1. Elimine recursos disponíveis. O que é que são recursos? Comida, ossos, brinquedo, cordas, pneus, seja lá o que vocês queiram usar. Tem muita gente que gosta de colocar um monte de coisa no ambiente do cachorro. Eu não faço isso. Eu acho que todos esses elementos têm que entrar junto com você. Quando você pode participar da equação. Se você quiser fazer uma brincadeira com ela, você participa da brincadeira. Quando finaliza a brincadeira, você guarda o objeto. Seja ele um brinquedo, o que for. A única coisa que ela deve ter disponível é a água, principalmente agora, nessa época de calor que é super quente, tá? Então, evite isso, faça alimentação. Eu faria alimentação só nos treinos com ela agora. Eu nem daria a oportunidade de ver qual seria a reação dela com a comida no pote por enquanto. Eu trabalharia essa primeira etapa todinha com alimentação só comigo no treinamento. Um grão de ração por vez, trabalhando tudo o que você quer construir. Você está num excelente momento de fazer uma excelente construção, começar essa relação do jeito certo. Então, se você usar a alimentação a seu favor, ela pode servir para uma série de situações do dia a dia. É só você dividir seu dia com sessões de treino produtivas que você vai longe com essa menina aí, tá bom? Ô, Leide, eu também senti falta de fazer as lives com vocês, mas agora agora estamos juntos, estamos fazendo de novo. Quem entrou aqui? Cleiton Silva, ô querido, tudo bem? Como é que você tá? Obrigado por ter vindo aqui. Ele falou, vou adestrar um casal de malteses que estão latindo muito. É a primeira vez que vou adestrar maltês. Tem alguma dica especial? Ah, sou fã do seu. Ô querido, obrigada. Na verdade não tem dica especial. Tô atendendo bastante cães pequenos e é interessante. Na verdade eu tenho atendido recentemente uma onda grande de cachorros pequenininhos, né? É interessante ver como até fiz uma postagem sobre isso no Instagram da Indog esses dias, falando sobre... Às vezes a gente tem uma percepção diferente sobre cães pequenos, né? E não é bem assim. Cães pequenos também precisam de regras, cães pequenos também precisam de disciplina, cães pequenos também precisam de uma pessoa que dedique tempo para ensinar o que eles precisam aprender e também para corrigir o que eles fazem de errado. Então, eu acho que o que você tem que fazer, a dica que eu dou para você, a dica que eu daria é para qualquer possível atendimento que você tenha. Tenha certeza de conhecer bem o ambiente do cachorro, a família. Sente, converse com eles, pergunte quais são todos os hábitos do cachorro, o que eles fazem de manhã, de tarde, de noite, se a família trabalha fora, se está mais tempo em casa, o que normalmente o cachorro faz. Pergunte coisas do dia a dia do animal, pergunte como o cachorro se comporta quando vê visitas, pergunte como o cachorro se comporta quando eles estão em casa, onde o cachorro come, quando, onde ele dorme, se ele sobe e desce no sofá quando ele quer, se ele late para as visitas, enfim. Tudo isso vai te dar um insight melhor. Durante essa conversa é interessante que você vai poder captar algumas informações que não são ditas dos próprios donos, ou seja, da família do cachorro. Normalmente, quando eu atendo cães pequenos, você percebe uma relação um pouco diferente das pessoas que têm cães pequenos para as pessoas que têm cães um pouco maiores. Os cães pequenos normalmente têm mais privilégios, normalmente são cães que
não foram familiarizados com o conceito de disciplina e regras, existe normalmente muita permissividade e esse ponto vai ser importante você tocar. Mas a coisa que eles estão latindo pode ser por uma série de razões, mas muito provavelmente, eu não tô lá, não sei nem mais nada além do que você acabou de falar, mas muito provavelmente ter aí um desequilíbrio na relação. Talvez esses cachorros estejam sempre com as pessoas, tenham sempre muito carinho, muito afeto, muita gente sempre com eles, então normalmente esses cachorros acabam se tornando mais poderosos, vamos dizer assim, não no bom sentido da palavra do que deveriam, né? Então eles acabam afastando as visitas, sendo alertas o tempo inteiro, latindo para todo mundo, enfim. Trabalha no básico primeiro, hábitos de convívio, práticas diárias de tolerância e exercícios como place, exercício de duração, que é muito importante. Veja se existe a possibilidade da família investir no uso da caixa de transporte. Eu acho que tudo isso ajuda, tá? O grande problema, eu acho que tem duas questões graves, né, que normalmente acontecem com os cachorros domésticos de hoje, que são: os cachorros não sabem ficar calmos, porque a família não nutre isso nos cachorros, então as pessoas têm uma percepção de que o cachorro feliz é o cachorro que está sempre sendo estimulado. E segundo, as pessoas não estão acostumadas a disciplinar os cachorros. Não existe uma noção muito clara para as pessoas do que é saber aplicar correções dentro de um processo de educação. Eu acho que esses dois pilares poderiam resumir, talvez, todas as questões que muita gente tem em casa. Então comece daí e me fale as novidades, vá me contando como é que a coisa desenrola. No que eu puder te ajudar, vai ser um prazer, tá? Quem mais? Marcos, eu acabei de responder a sua pergunta, foi a primeira. Marcos é da Pitbullzinha. A sua pergunta foi a primeira da live de hoje, então depois no final volte e veja, logo no iniciozinho eu fiz questão de fazer a sua para não esquecer. Mas volta e dá uma olhada, eu tenho certeza que vai te ajudar, tá? Paulo disse: apareceu um cachorro em meu sítio, ele é bastante cismado, querem matar ele por correr atrás das ovelhas, eu quero salvar ele, mas ele não me deixa aproximar. Paulo, é uma situação complicada essa, tá? Cães em área rural, normalmente que surgem numa situação como essa, infelizmente o relato que você está contando acaba sendo um relato real, muita gente quer se livrar desses cachorros, né? Existe um risco também, claro, de você se aproximar de um cachorro como esse. O que você pode tentar fazer se você quiser salvar esse animal? Lembre que ele está tendo um comportamento instintivo, natural, de sobrevivência, que é caça. A gente tende a esquecer que cães são predadores, é assim que eles sobrevivem no mundo selvagem, é mais ou menos o que está acontecendo com esse cachorro aí. Claro que ele é um risco para você, sim. O que você pode fazer? Você pode todo dia separar comida num ambiente específico e deixar para ele comida e água. Você vai estar dando para ele a oportunidade de ter alimentação e não precisar caçar as ovelhas dos vizinhos, né? Não tente se aproximar agora, não tente pegar nele, não tente pôr uma coleira nele, nada disso. A única coisa que você pode fazer por enquanto é tentar atrair ele para o seu terreno, para o seu território, para um ambiente onde ele possa estar seguro. Então crie uma estrutura onde ele possa ir até lá. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver esse cachorro alguma vez, ou eu acho que você deve ter visto, né? Que ele não deixa você se aproximar, mas você já deve ter encontrado com ele em algumas situações. Casos de cães assim, que é o que a gente chama de cachorro mais selvagem, são os típicos casos onde você vê com muita clareza que essa aproximação que a gente normalmente vê com cachorros domésticos não é natural para eles. Claro, ele é desconfiado, ele tá sozinho, ele tá sem grupo, ele quer sobreviver. Então ele vai ficar bem mais ressabiado do que o normal. Então deixa as coisas que você quer deixar para ele. Deixa todo dia no mesmo horário. Sei lá, 2 vezes por dia. Todo dia no mesmo horário deixa ali. Ele vai encontrar. Ele precisa ganhar essa confiança com você antes para se sentir à vontade naquela situação. Se você tiver algum lugar que você possa colocar, que poderia imitar a ideia de uma caverninha, uma casinha de madeira, alguma coisa que ele pudesse ir. Mas lembre, o conceito é o mesmo conceito que eu sempre falo para as pessoas sobre a caixa de transporte. O lugar onde você quer que o cachorro se sinta à vontade não é um lugar para você ter um comportamento invasivo com ele. Então deixe o cachorro estar ali. Eu quero que ele fique à vontade o suficiente para estar no seu terreno e para buscar no seu terreno esse conforto. E eu acho que é a única coisa que você pode fazer. Você pode tentar conversar com o pessoal da vizinhança, explicar que você vai tentar fazer esse protocolo para ver se você consegue oferecer para ele um ambiente mais tranquilo e peça para as pessoas, por favor, zelarem pelos dois lados, né? Pelas ovelhas e pelo cachorro. Então, de repente, reforçar as cercas, ter certeza que ele não vai conseguir acessar o terreno das pessoas e tente fazer seu melhor, tá? Boa sorte, tomara que dê certo, viu, Paulo? Tô torcendo por você e por ele. JC, estava ansioso para esperar a transmissão. O casal de malteses tem 8 meses.
Você falou, eles são mimados demais pelo que eles me falaram. Mas normalmente é assim mesmo, tá? Esses malteses, na verdade os malteses, todos esses cães de porte pequenininho, né? Às vezes as pessoas pegam eles acreditando que eles são animais diferentes, né? Que por uma razão ou por outra que eles não precisam do mesmo grau de disciplina, que você pode simplesmente deixar eles pela casa. E normalmente essas pessoas acabam sempre pegando um segundo cachorro. Normalmente com a ideia de que o segundo vai fazer com que os problemas do primeiro desapareçam, e a gente sabe que não é bem assim, né? Mas jogue duro, acho que o grande lance da resolução desses problemas aí vai ser você ter um papo legal com a família, sente com eles, converse. Eu sempre gosto de chegar, põe os cachorros na guia, sente, converse com a família. E você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Você está meio que forçando os cachorros a não se movimentarem e eventualmente relaxarem, e você está tendo a oportunidade de conhecer melhor quem é essa família que vive com esses cachorros. Qual foi a motivação, por que eles pegaram os cachorros, qual a visão que eles têm em relação à disciplina. Porque muita gente entende que disciplina é uma coisa cruel e violenta, e na verdade não é nada disso. Então, vai ser seu papel reconstruir essa percepção que a família tem em relação a eles, e a ideia que eles têm de convívio com pessoas. Eu acho que essas duas coisas vão ser bem legais. Esther disse, como faço para minha pitbull parar de latir toda manhã às 5 horas, apenas para sair? Esther, depende de como você desenhou a rotina dessa cachorra, né? Aonde ela normalmente fica? Ela dorme em que espaço da sua casa? Ela dorme dentro de casa, fora de casa? O que acontece às 5 horas da manhã? E normalmente, às vezes, o cachorro cria esse hábito, né? Às vezes, desde pequenininho, às vezes, em algum momento da noite, o cachorro chora. No início chora bastante, depois chora em algum momento. Por alguma razão, ele chorou naquele momento, funcionou. Você foi lá, soltou ele e ele faz disso um hábito. Então, se esse era o seu caso, se ela fazia isso sempre, você tem que ver aonde que ela tá. O cachorro precisa ir no banheiro, ele tá numa área onde ele não pode usar o banheiro. Enfim, tem várias coisas diferentes a se considerar dentro disso daí, tá? Porém, o que eu, Raquel, gosto de fazer? Defina, para cães que dormem na caixa de transporte ou dormem em canil, é importante a gente manter uma rotina consistente. Então, todo dia de manhã, se você vai acordar às 6h30, 7 horas, 7h30, 8 horas, mantenha essa rotina de forma consistente, porque o cachorro vai esperar isso de você, tá? Principalmente porque o cachorro vai precisar usar o banheiro, esticar as pernas e tal. Então, tente desenhar para ela uma rotina consistente, não só na hora de acordar, mas entre fazer outras atividades também. Então, eu não sei como é o resto do seu dia com ela. Se você quiser me dar esses detalhes, vale a pena a gente discutir aqui também. Mas se você tiver uma rotina bacana, onde você acorda de manhã, você caminha com ela, você faz a alimentação no momento certo, você tem algumas práticas legais ao longo do dia de condicionamento e treino, você faz exercício de tolerância com ela, place e outras coisas, enfim, você agora tem que corrigir. Então, se você tiver com todas as bases cobertas e não houver nenhuma outra razão para sua cachorra chorar às 5 horas da manhã, eu vou dizer a mesma coisa que eu falei na live de ontem. Invista num equipamento chamado coleira anti-latido. Não as nacionais, tá? Tem 2 modelos que eu gosto muito. Um é da eColor Technologies, é o mesmo modelo que faz as coleiras eletrônicas que eu uso. E o outro modelo é da Garmin. Garmin que faz GPS, né? Garmin, eles fazem bastante equipamento de esporte, mas a coleira antilatido da Garmin, ela tem algumas coisas a mais. Você pode voltar, ver quantas vezes o seu cachorro latiu, quantas vezes ela foi acionada. Você pode ajustar o nível de estímulo gradualmente. Essas outras coisas a coleira da eColor Technology também tem. Por que eu não recomendo as nacionais? Porque os equipamentos feitos aqui, ou que são distribuídos aqui, infelizmente são de qualidade muito inferior, tá? Agora, qual a diferença desse equipamento para a coleira eletrônica que eu normalmente uso? A coleira antilatido, ela aciona automaticamente. Ela tem um propósito, que é fazer o cachorro parar de latir quando você não está ali. Diferente da coleira eletrônica, que tem um controle remoto, você vai acionar o estímulo quando você achar que deve. A coleira antilatido vai ser acionada imediatamente assim que o cachorro latir. Então essa é a grande diferença, tá? Se você quiser mais detalhes ou quiser saber aonde comprar, manda um e-mail para mim, contato@educaçãocanina.org, e eu te dou alguns sites onde você consegue pedir e eles entregam aqui pro Brasil. Mas acho que essa é uma alternativa bacana. Você falou que ela dorme fora da casinha dela no quintal. Tá, se ela dorme lá fora e ela tem acesso, ela pode ir no banheiro e ela tá mais livre até do que deveria estar, eu acho que eu iria por esse caminho. Acho que é a melhor alternativa que você tem, até para ela criar um hábito diferente em relação a isso. Agora, tenha certeza de você prover atividades para ela ao longo do dia, tá? Normalmente o cachorro acorda de manhã cedo, tá agitado, ele tá esperando uma movimentação, tá esperando alguma coisa.
Você não precisa caminhar com ela às 5 da manhã, mas se você acordar de manhã e fizer uma caminhada legal com ela, já vai adiantar, tá? Tenta encaixar pelo menos uma caminhada bacana todos os dias, tá? Isso muda bastante, é bom pro cachorro, é bom pra gente, enfim, faz bem pra todo mundo. Que mais? Everlane tinha me perguntado, boa noite, Raquel, tô começando a andar na rua com meu Border Collie, já tinha feito alguns treinos andando em casa, mas na rua é totalmente diferente, ele puxa muito e quer cheirar tudo, ele tem uns 5 meses. Querida, ótimo que você levantou esse ponto, porque isso acontece bastante com todo mundo, tá? Você tá experimentando aí agora uma situação onde você teve a oportunidade de praticar num ambiente estéril, sem distrações, e agora você está levando ele para um ambiente com distrações. Aí é que faz toda a diferença você saber, você ter o potencial de intervenção, ou seja, partindo do princípio que você fundamentou bem a ideia de andar com ele na guia dentro da sua casa, ou seja, ele entende que ele tem que focar em você, ele entende que se você andar, ele anda, se você parar, ele para, ele entende que ele tem que sentar e esperar para você abrir a porta. Se o foco dele está em você já, significa que ele já entendeu a mecânica desse exercício. O que acontece lá fora milhões de outras coisas vão ser mais interessantes que você. Por isso é importante você saber intervir, saber corrigir. Então, a pergunta é, o que você está usando de equipamento? O que você está usando de coleira e guia? Você está usando que tipo de coleira e que tipo de guia? Porque o equipamento que você usa vai ditar o grau de intervenção que você é capaz de ter. Isso não significa, de novo, que você vai ser bruto com o cachorro. Você tem que se comunicar com o cachorro na guia. Você tem que poder intervir. Você tem que poder dar um sinal dizendo que o que ele está fazendo naquele momento está errado. Seja porque ele está prestando atenção na grama do lado, ou porque ele viu um cachorro do outro lado da rua, ou porque uma pessoa veio na sua direção. Não. Então você tem que... O seu não tem que ter um significado. E ele só vai ter um significado se a sua comunicação tiver esse efeito. Seja com a pressão na guia, seja usando a coleira eletrônica, seja... Agora, você precisa ter um equipamento que te proporcione fazer isso, tá? Então, se você quiser, me fala aqui o que você está usando de coleira e guia, e aí eu posso te dizer o que eu faria na sua situação. Lu, tudo bem? Lady disse, Raquel, minha York chegou, usei o método da caixa de transporte e da caminhada, mas ainda fica apreensiva com outros animais. Ao invés de brincar, ela quer brigar. Ela está com 6 anos de idade. Qual idade que ela passa a ser um cão idoso e ela se dá bem até com o meu gato? Bom, é o seguinte, vamos lá. A questão de quando ela vê o outro... Ela tem 6 anos. 6 anos ela é uma cachorra adulta, tá? A gente considera um cachorro idoso, isso depende muitas vezes também do porte, né? Mas normalmente a gente considera um cachorro idoso. Eu, Raquel, só considero um cachorro idoso depois de 10 anos. Eu acho que 8, 9 anos, 9 anos talvez, né? 8, 9 anos eu acho que o cachorro é maduro, né? Depende, né? Cães de porte pequeno, principalmente Yorks, tendem a viver bastante. Então esses são cachorros que provavelmente vão viver 15, 16 anos. Então 6 anos para ele é um cachorro novo, ele é um adulto novo, relativamente novo. Agora, eu tenho um Basset Hound que tem 10 anos. Ele é um cachorro idoso, que ele é um cachorro pesado, maior. Ele já tem bastante cara de cachorro idoso. Então, normalmente, o cachorro de porte grande tende a envelhecer mais rápido, na verdade, né? Você sente os sintomas da articulação, por causa do corpo ser maior, mais pesado, enfim. Mas, a questão da idade não necessariamente tem a ver com a tolerância dela com outros cachorros. O que você tem que considerar é o seguinte, você falou que quando ela vê outros cachorros, ela fica agressiva. Quais são essas situações? Você está caminhando na rua com ela, vê um cachorro na calçada, eu estou partindo do princípio que é isso, porque isso é que normalmente acontece com as pessoas, tá? E eu volto a frisar mais uma vez um ponto que eu sempre falo para vocês. Caminhada na rua não é momento de socialização. Esse não é o momento do seu cachorro encontrar outros cachorros, cheirar outros cachorros, conversar com outros cachorros, brincar com outros cachorros, nada disso, tá? Quando você estiver caminhando com ela, eu quero que você caminhe com ela. O máximo que vai acontecer é você passar numa calçada onde outro cachorro também está passando. Não existe essa interação. Por quê? Porque esse não é um momento de socialização. Primeiro, você não conhece esse outro cachorro, você não sabe de onde ele vem, você não tem a menor ideia de que tipo de reação ele vai ter em relação ao seu cachorro. E outra, você expõe seu cachorro a tudo isso, perdendo a oportunidade de advogar por ele. Eu falo esse termo bastante porque é a questão de construção de confiança na sua relação com o cachorro. Eu quero que o seu cachorro confie em você. Eu quero que o seu cachorro saiba que se você encontrar um outro cachorro na rua, uma outra pessoa, seja lá o que for, a responsabilidade é sua de pedir espaço.
Eu sei que para muita gente isso acaba sendo uma coisa meio antidiplomática, né? Porque as pessoas se sentem mal em, mas a pessoa veio, foi super simpática. Tá, mas se pergunte o seguinte, por que você tem que permitir e acomodar essa sensação e essa emoção de estranhos? Seu papel ali é caminhar com o seu cachorro, é o seu momento com ele, tá? Então, ela, no seu caso, né? Então, primeiro ponto, trabalhe a sua cachorra na guia, você e ela. Se vier outra pessoa na sua direção, só diga que ela está em treinamento e vai embora. Mude de calçada se for o caso. O que eu faço até hoje? Se eu tiver numa calçada que vem outro cachorro na minha direção, eu vou ver como esse cachorro se comporta e como a pessoa que está com ele na guia se comporta. Se eu perceber 1% de falta de controle, eu atravesso a rua. Simples assim. Não tenho nada para provar para ninguém. Meu papel ali é advogar pelos meus cachorros. Eu não tenho nenhum motivo pelo qual eu colocaria meus cachorros em risco simplesmente para ser simpática com uma pessoa da rua. Eu não faço isso de jeito nenhum. Esse é o ponto número 1. 2. Porque você comentou que ela fica apreensiva, né? Então essa questão da apreensão às vezes tem muito a ver com essa falta, com esse gap que fica aí, né? O fato de você não advogar pelo espaço dela e ela talvez seja uma cachorra insegura pelo que você está descrevendo, faça com que ela antecipe uma situação ruim. Então isso não significa que ela é agressiva, ela simplesmente quer o espaço dela. E como você não está fazendo esse papel, ela está fazendo do jeito dela. Isso é super comum, acontece com milhares de cachorros, eu vejo isso diariamente, infelizmente. As pessoas às vezes acham que é normal, deixa todo mundo vir na direção do cachorro, deixa todos os cachorros virem interagir, todo mundo vir cheirar, todo mundo vir pegar. Eventualmente o cachorro fala, não aguento mais, sai todo mundo daqui e chega. Então veja se não é isso que está acontecendo com ela, tá? Outra coisa, você falou que ela até se dá bem com o seu gato. Então, ou seja, ela tem habilidade social. O que ela não quer e ela não consegue e ela não absorve bem são essas aproximações, provavelmente mais invasivas, tá? Isso vale para caminhada na rua, isso vale para qualquer ambiente social, seja... Eu passei por essa situação na sexta-feira aqui. Às vezes você está sentado num restaurante com um cachorro e você está fazendo uma refeição ou conversando com alguém e seu cachorro está deitado no chão. Por alguma razão, alguém está passando na rua com o cachorro, vê o seu cachorro ali e se sente no direito de ir até você com o cachorro dela. Eu sou a primeira a bloquear esse tipo de coisa, porque eu acho que, primeiro, essa é uma atitude que demonstra uma falta de respeito e educação pelo outro. Eu estava sentado na mesa, não convidei ninguém para vir na direção do meu cachorro. É meu direito pedir meu espaço. Não, por favor, não venha. Então, isso vale para vocês que gostam de estar em restaurante, de estar em qualquer ambiente social com o cachorro de vocês. O fato de vocês estarem ali não significa que vocês estão convidando a aproximação de todo e qualquer cachorro que apareça no ambiente. Sempre lembre disso. Cara, isso faz uma diferença enorme. Quando o seu cachorro começa a ver que você tem essa postura, seu cachorro relaxa mais. Ele fala, opa, eu não preciso me preocupar com nada disso, porque, ela sabe o que ela tá fazendo. Eu não preciso ir lá reagir. Ela vai resolver pra mim, tá? Então, sempre avalie esse ponto, essa questão aí. E é isso, eu acho que eu nem entraria muito mais nesse assunto. Lembre, você pode verbalmente corrigir. Se você estiver fazendo a sua parte, a sua cachorra eventualmente latir, faça uma leve pressão na guia. Não. A mesma segurança e a mesma habilidade de controlar a situação que você vai mostrar para os seus estranhos, você também tem que mostrar para ela. Mas eu garanto para você que se você começar a agir diferente, muitos dos sintomas dela simplesmente vão desaparecer. Ela vai começar a entender que você tem o controle da situação e que ela não precisa mais intervir. É bem mais comum do que você imagina e acontece bastante. Gina, tudo bem, querida? Quem mais tá aqui? Lady disse, quando eu chego do trabalho eu ignoro, sempre dá certo, quando saio tudo bem. Ela tá bem menos ansiosa. Já entra na caixinha de transporte sozinha, mas ainda late um pouco quando chega quando chega a visita e na caixinha eu ignoro também. É isso aí, maravilha. É isso mesmo. Às vezes um pouco de vocalização, deixa rolar, daqui a pouco passa, entendeu? Eu acho que você tem que perceber quando ignorar e quando corrigir. Se é uma vocalização simples, curta, é simplesmente aquele pequeno momento de protesto, tudo bem. Se você perceber que a coisa pode escalar, pode corrigir, tá? Mas sensacional, é ótimo, a caixa de transporte vai ser excelente para ela, principalmente nessas situações. E você pode, eventualmente, depois que a sua visita estiver em casa, põe ela na guia, traga ela e põe no place dela. Pega a caminha, o tapetinho dela, coloca ela no place ainda de guia e ela pode participar desse momento da visita simplesmente assistindo. Ou, como eu gosto de falar, só existindo, né? Estando na situação sem interagir com ninguém. Mas sensacional, Lady, é isso aí, tá? Thaisa mandou aqui, boa noite. Como fazer para que minhas pitbulls, mãe 2 anos e a filhote de 3 meses,
obedeçam para não saírem do canil, nem de casa quando o portão estiver aberto. E também atenderem o comando de entrarem no canil, porque a mãe faz um circo para entrar. Thaisa, querida, obrigada por mandar sua pergunta. Vamos lá. Você tem uma cadela de 2 anos e uma de 3 meses. Claro que o processo vai ter que ser um pouquinho diferente para as duas. Você tem uma mãe que já tem hábitos mais enraizados e você tem uma filhote que acabou de nascer. Regra do jogo número 1. Você tem canil, ótimo. Aprenda a trabalhar a restrição de espaço e fazer o seu cachorro ficar mais calmo dentro do canil. Você tem um portão, é simples, tá? Você vai tirar o seu cachorro do canil de manhã. Quando você chegar no canil, você vai ter a guia na sua mão já para você botar a guia na cachorra. Quando você colocar a sua mão no canil, assim que a sua cachorra se empolgar, não e pare. Espere. Você vai provavelmente ter que fazer isso durante um tempo um pouco mais longo. A sua primeira vez fazendo isso talvez demore uns 40, 50 minutos, talvez 1 hora, talvez mais. A mensagem que você quer passar aí é: você está de um lado do portão, ela está do outro. Você não tem como fisicamente intervir. O que você pode fazer é mostrar que aquele portão só vai abrir literalmente no momento que ela se entregar. Aí você vai ter a segunda etapa, abrir um pouquinho do portão. Assim que você abrir o portão, ela vai querer vir na sua direção. O que você faz? Você pega o portão e fecha de novo. E não. Uma voz bem firme, incisiva, uma palavra só. Espera e vamos tentar novamente. Até você abrir o portão completamente e ela continuar esperando. Se ela continuar esperando, você vai entrar no canil, fecha o portão. Ela vai continuar esperando, você vai pôr a guia nela. Depois você vai estar fisicamente com ela no canil e aí você vai abrir o portão, ela continua esperando, olhou para você, sai. Você pode usar o quê? A boa parte da sua comida do dia, você pode usar alguns grãozinhos para marcar essa última etapa, que é você tá na guia com ela olhar para você, você paga e aí vocês saem, tá? Agora, eu não sei se ela tá no mesmo canil da mãe, a filhote está no mesmo canil da mãe. Se estiver, você tem um problema dobrado, que é o quê? Você tem 2 cachorras com o mesmo comportamento, tá? Por isso que eu separaria as duas, tá? Começaria a separar as duas, principalmente nos momentos de descanso. Por quê? Porque eventualmente essas cachorras vão crescer, a segunda, né, a filhotinha vai crescer, e mesmo ela nessa fase, ela tá numa fase que ela precisa descansar bem mais do que a sua cachorra mais velha, e ela vai começar a incomodar. Você vai começar a ter vários momentos de interação entre as duas, onde você não está presente para supervisionar e nem por advogar por nenhuma delas. Se ela está com 3 meses, eu não sei se ela ainda está mamando ou não, mas muito provavelmente a mãe dela deve estar cansada de todo esse período de gestação e vai precisar relaxar um pouco. Elas podem descansar em espaços separados, então seria ideal você ter um canil para cada uma. Isso não quer dizer que as cachorras não vão se dar bem, só quer dizer que você está zelando pelo espaço de cada uma de cada vez, tá? A ideia do cachorro não sair quando o seu portão da sua casa abre é a mesma ideia, mas vamos dar um passo para trás e falar um pouco agora da sua rotina com elas, tá? Você tem uma expectativa interessante, você quer ter mais controle sobre as suas cachorras. A pergunta é: como é o seu dia a dia com elas? Quando a gente quer ter uma relação de controle com mais confiabilidade, é importante que a gente pratique uma série de coisas todos os dias, tá? Ou seja, conviver com o cachorro diariamente, deixando claro o que ele pode e não pode fazer. No início desse processo, você tem que dar muita direção. O que é direção? É você praticar muito exercício de tolerância. Então, de novo, esse é o momento onde trabalhar com uma de cada vez vai fazer a diferença, porque a sua cachorra de 2 anos vai ter baixa tolerância, ela vai ter mais resistência para fazer, por exemplo, um exercício de place durante 1 hora na sala da sua casa enquanto você assiste um filme. A sua filhote de 3 meses não vai conseguir talvez ficar mais do que 20 minutos, porque ela é muito novinha, a capacidade de concentração é menor. Então esse exercício tem que ser introduzido para as duas, uma de cada vez. Outra pergunta importante: você proporciona para essa cachorra mais velha atividade física todo dia? Você caminha com ela? E se caminha, como é a sua caminhada? De novo, caminhar com o cachorro é uma coisa importante porque você refina melhor a sua relação com ele. Ao longo da caminhada, principalmente quando a gente introduz a ideia de caminhada estruturada, é quando você tem a oportunidade ao longo de uma caminhada inteira de estabelecer essa hierarquia entre vocês dois, o que é certo e o que é errado, o que o cachorro pode e não pode fazer. E isso não acontece num contexto de ditadura cruel, isso acontece porque você sabe como o mundo lá fora funciona e o seu cachorro não. Você sabe que se você se comunicar do jeito certo com ele, a caminhada dele vai ser muito melhor. Se o seu cachorro aprender a ignorar as distrações, se ele aprender a focar em você, se ele aprender a ignorar os outros cachorros e as outras pessoas, se ele aprender a respeitar o espaço dos outros, a caminhada dele vai ser muito melhor.
Você sabe disso, ele não. Por isso você é responsável por fazer toda essa parte do processo. Então, se você quiser me dar mais detalhes sobre como que é a dinâmica, como que é a dinâmica da sua vida com essa cachorra, com essa dupla aí, fica à vontade que a gente debate um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? Que mais? A Alane diz, estou usando enforcador, Raquel, eu queria muita coleira eletrônica, mas não tenho condições no momento. Olha, segura a grana e quando você puder, invista. Vale a pena, tá? Aliás, para você que tem a micro que você pode comprar, que é pequenininha para cães pequenos. Junta uma grana, espera um pouquinho, quando você tiver condições, compra. Vale super a pena, um equipamento sensacional, vai te ajudar bastante, tá? Leozinho, tudo bem? Leozinho. Que mais? Deixa eu voltar aqui no pessoal do YouTube que tinha mandado aqui, deixa eu ver. Paulo tinha falado daquele cachorro, é complicado aquilo ali, viu? A Esther já tinha respondido. A minha... Francineudo Júnior falou, olá Raquel, boa noite. A minha cachorra durante os passeios, ela tende a reatividade com outros cachorros nos portões. Eu usava o colar de elo, já mudei para o colar de grampos, mesmo assim não resolveu. Ela tem 7 meses. Olha, tudo depende de como você estava fazendo essa comunicação com o colar. Que tipo de colar de elo você usou? Se for um colar daqui, é um equipamento nacional, é um equipamento importado? Como você fez a introdução? Quando a gente fala de reatividade, e você pensa num treinamento para lidar com isso, nunca pense diretamente num treinamento específico para o problema. Claro que esse é o objetivo final. Eu tenho um cachorro reativo, eu quero passear com o meu cachorro na rua sem que o meu cachorro tenha essas explosões nos portões. Maravilha. Antes disso, quando você traz um equipamento diferente, uma coleira diferente, é importante você introduzir o cachorro à pressão, a reação a resposta que você quer que ele tenha com esse equipamento. Então eu sempre gosto de fazer essa introdução num ambiente mais neutro. Por quê? A Prong Collar que eu uso, que muita gente chama de coleira de garra, é um equipamento que é fabricado na Alemanha, que eu gosto muito, e eu não indico as daqui, porque eu acho que o design das daqui não é legal. O design não é legal, as pontas são muito duras e muito afiadas para fora. Ele não tem um anel morto que faz com que a coleira realmente não enforque o cachorro. Então, eu acho que são duas questões importantes, além da placa central. Mas, enfim, quando você introduz um equipamento novo, é importante o cachorro entender que resposta ele tem que ter com aquele equipamento. Normalmente vai ser uma sensação nova que ele não conhece. Então, eu gosto de usar o mínimo de pressão possível. Se você fizer uma introdução certa, você pode pegar coleira, guia, comida do dia aí na garagem do seu prédio, ou numa rua tranquila do seu bairro, ou no fundo da sua casa, onde você quiser. Eu quero que você faça um movimento simples, que é ir de um lado para o outro. Parar, o cachorro olha para você, você paga. O cachorro se distrai, um pouquinho de pressão, ele volta para você, olhou para você, você paga. Parece bobagem, mas é você criar uma mecânica onde o cachorro entenda o que ele tem que fazer quando a pressão na guia acontece. Isso é o ponto número 1. É você fundamentar a comunicação que vai existir com esse equipamento novo, você, o cachorro, lá na rua, tá? Por que isso é tão importante? Porque isso vai te dar uma vantagem enorme quando você estiver num cenário diferente, que é o seu caso, passando numa calçada onde tem cachorros no portão. 2 coisas importantes. Eu sei que tem bairros onde as calçadas são mais estreitas e eu sei que tem bairros onde tem casas com portão e cachorros dos 2 lados da rua. Ponto número 1. Eu sempre gosto de novo, advogar pelo meu cachorro. Eu não acho que a gente tem que necessariamente colocar o cachorro em todas as situações desafiadoras. Eu acho que você pode zelar um pouco por ele e criar o máximo de espaço possível. Então, se eu estou andando nessa calçada aqui, e eu sei que nesse lado de cá tem bastante cachorro latindo em portão, eu vou botar meu cachorro desse lado. Eu vou tentar criar um espaço suficiente para garantir pro meu cachorro que, eu tô aqui, eu sou uma barreira entre você e esse elemento de estresse aqui, tá? Isso é um ponto número 1. Segundo, perceba os sinais de linguagem corporal que o seu cachorro te dá quando você está chegando nesse ambiente onde ele tende a explodir. Por quê? Porque a correção, a ideia de você andar com um equipamento como esse, principalmente com a Prong Collar, tá? Não é um equipamento para você andar fazendo pressão constante. Na verdade, nenhum equipamento é. Mas eu sei que tem muita gente que sai na rua, enrola a guia assim e já sai com a coleira assim. Isso não é legal. Você está passando a mensagem errada o tempo inteiro. Não estou dizendo que é o seu caso, mas eu estou usando o seu exemplo para elaborar um pouco mais sobre isso. A ideia é que a sua guia tenha uma certa folga, para que quando você precise usar a pressão, ela realmente tenha efeito no mínimo de intensidade, tá?
Se você está constantemente pressionando e o cachorro está constantemente agitado, quando você tiver que pressionar ou corrigir, ele provavelmente não vai sentir nada. Então, eu não sei se exatamente é isso que está acontecendo com você. Eu não sei se você teve a oportunidade de introduzir o equipamento do jeito certo no início e como você está lidando com esses primeiros sinais que o seu cão demonstra. O que é que você pode fazer, por exemplo? Você está vendo que você está chegando numa área onde você está vendo que tem bastante cachorro atrás do portão. Se o seu cachorro aqui, já começa a se distrair e perder a cabeça, faça a volta e volte novamente. E comece de novo. Você vai fazer pressão, chamar ele de volta para você e dar uma volta. Então, na verdade, você está fazendo uma intervenção mais leve, chamando ele de volta para você e recomeçando. Intervenção, recomeça. E assim vai. Claro, se você tivesse a prong collar de verdade, você pode fazer uma correção para o lado. É como eu falei, uma pressão naquele momento, tá? Mas eu preciso que o cachorro tenha essa referência em você. Eu preciso que ele saiba o que fazer. Então, além dessa situação específica, como funciona o resto da sua caminhada? Vamos supor que se você está num lugar onde não existe isso, como o seu cachorro se comporta? E a resposta que eu estou buscando aqui não é se ele está andando rápido ou devagar, se ele está puxando ou não, é se ele de verdade está considerando você na equação. Eu acho que essa é a grande pergunta para todos vocês que caminham com cachorros na guia e às vezes você fala assim, não, mas meu cachorro é tranquilo, ele não puxa. Ele não puxar não significa que ele tem você como referência nessa atividade. Muitos cachorros aqui da minha rua que eu vejo andando não puxam as pessoas, mas eles andam na frente das pessoas, eles estão lá do outro lado, eles param onde eles querem, eles vão para onde eles querem e a pessoa não significa muita coisa na equação. E isso já é por si só um problema, que não na verdade vem para a superfície com cachorros que não têm essa explosão de reatividade, mas não significa que o problema não está ali. Então, considere esse lado da equação, tá, Júnior? Se você quiser me dar mais detalhes, até porque você tem uma cachorra jovem de 7 meses, quanto antes você começar a fazer isso, melhor, tá? Eu quero desacelerar esse cachorro, desacelerar. Eu quero que ele entenda exatamente o que a pressão da guia funciona. Isso serve para todo e qualquer tipo de equipamento de treinamento que vocês usarem, tá? Nenhum equipamento deve entrar só no pior momento do cachorro. Ele deve entrar no dia a dia do cachorro, para você se comunicar com ele todos os dias, para que na hora você pode falar baixo e falar alto, para na hora que você precisar falar alto, o cachorro ter uma referência. Quando eu sinto essa pressão, entendi, é porque eu tenho que voltar para esse lugar. Tá certo, entendeu? Se você não cria essa informação como memória inicial, o seu cachorro vai só receber uma pressão maior ou uma correção mais forte e não vai saber o que fazer com ela. É aí que a gente precisa esclarecer um pouco melhor, tá? Mas se você quiser deixar mais detalhes, fica à vontade, que vai ser um prazer a gente elaborar um pouquinho mais aqui. Wanda, boa noite, Wanda. Evelane disse, eu tô usando enforcador, Raquel, queria muita cola eletrônica, você falou. Bom, segura a onda que você vai conseguir chegar lá, tá? Luciana, oi, Raquel, oi, Luciano. Luciana disse, boa noite, companheira. Tem um labrador de 5 anos, como melhor educá-lo para as necessidades dele na rua e ficar calmo dentro de casa, pois ele é muito imperativo. Eu adoro labrador, acho que eles são excelentes cães e eu acho que eles têm uma reputação ruim. Por quê? Porque a gente acaba tendo a ideia dos labradores como esses cachorros que são hiper ultra agitados. Só que na verdade eu acho que a interpretação não é necessariamente correta. Eu não acho que eles são cachorros hiper ultra agitados. Eu acho que eles são facilmente estimuláveis, né? Se você lembrar que labradores são cães de caça e eles têm, na verdade, dentro da sua raiz de DNA, a habilidade de focar numa coisa só e trabalhar atrás da sua caça e ter uma boca mais delicada e trazer de volta para você, significa que a mente deles está programada para fazer atividades até complexas. O ponto é o que a gente pede dos cachorros, tá? Então, eu tenho um vídeo bem legal aqui no YouTube, se você quiser olhar, chama Como Ter Cães Mais Calmos Dentro de Casa. Eu acho que esse vídeo vai cair exatamente na pergunta que você está fazendo agora, que é basicamente você ensinar o seu cachorro a não fazer nada. Eu acho que eu falo isso bastante aqui, em todos os vídeos que eu faço, nas postagens que eu faço, nos textos que eu escrevo. É o poder do não fazer nada. Às vezes a gente se preocupa tanto em diversificar o dia do cachorro e oferecer mil brinquedos e brincar e fazer e correr e acontecer, quando na verdade muitas vezes o que o cachorro precisa é deitar e relaxar e não fazer nada. E esse exercício a gente começa como guia, coleira, espaço para deitar, vamos deitar, e é o que eu chamo de place, o que a gente chama de place, né? Isso eu não inventei nada disso, esse exercício já existe há anos, mas a ideia desse exercício é você criar um lugar para o cachorro deitar e relaxar
por um período de tempo longo. Você quer criar duração no exercício, por quê? Porque a segunda e a terceira etapa desse exercício é você introduzir distrações, distância e distrações nesse exercício. Ou seja, seu cachorro precisa não só ser capaz de fazer isso quando ele está com você em casa e mais ninguém, mas quando ele está com você em casa e 2, 3 visitas, ou quando ele está com você num restaurante, em qualquer outro lugar. Como que você faz isso? Você motiva o que você quer, que é colocar o seu cachorro no espaço. Você pode usar a comida do dia no início para isso. Cada vez que ele colocar as 4 patinhas no lugar, um grãozinho de comida e ele ganhou. Pega a guia, tira ele do lugar, coloca ele de volta. Por que é importante você pegar a guia, tirar o cachorro do lugar e pôr ele de volta? Porque você quer ensinar a mecânica de ir para o lugar. Lá na frente, no treinamento do place, a gente quer poder mandar o cachorro para o place à distância. Então, se o cachorro só aprende a ir para o place quando você coloca ele lá, se você quiser que um dia ele saia desse ambiente e vá lá para o final do corredor ficar no place, ele não vai saber como fazer. Então a gente cria essa mecânica várias vezes para eventualmente você poder mandar seu cachorro para lá, tá? Uma coisa importante também para você lembrar é como é a dinâmica desse cachorro dentro da sua casa. Se é você, tem mais gente na sua família, como vocês interagem com esse cachorro. A forma como a gente vive com o cachorro dita como o cachorro se comporta com a gente. Eu atendo bastante gente que tem essa mesma reclamação em relação ao cachorro agitado dentro de casa, e quando você vai no ambiente da pessoa, você percebe que as pessoas têm dificuldade em deixar o cachorro em paz. Quando eu digo deixar o cachorro em paz, é simplesmente deixar o cachorro existir ali. Deitar, estar no lugar dele. Existe alguma coisa dentro da gente, né? Essa coisa é muito emocional humana. A gente imagina que a interação ela tem que estar sempre acontecendo de forma dinâmica, ou seja, você tem que estar fazendo alguma coisa ativamente com o cachorro, pegando no cachorro, conversando com o cachorro tem que estar andando atrás de você. Inconscientemente, às vezes a gente não deixa o cachorro relaxar. Pratique uma coisa simples, estar no ambiente com esse cachorro e não interagir com ele. Isso é uma parte importante. Claro que isso para você seria uma segunda etapa, considerando que se o seu cachorro é agitado demais, primeiro você tem que eliminar as possibilidades de erro, como cachorro na guia, põe ele no lugar dele. Até o seu cachorro aprender a ficar quieto no lugar dele, a liberdade dele tem que acontecer com você, com ele na guia. Não é pressionando a guia, não é amarrando a guia em nenhum lugar, é a guia, a ponta da guia na sua mão e você só vai manter ele naquele lugar, tá? Dê uma olhada nesse vídeo que eu falei, tá aqui no canal, vale a pena você dar uma olhadinha, tá? Eu acho que você vai entender um pouco melhor esse conceito e tem vários vídeos que eu boto aqui no canal sobre alguns cachorros que eu atendo e é a primeira vez que eu faço exercício do place eu sempre ponho um vídeo e vocês vão ver cachorros diferentes e às vezes o tempo de cada cachorro é um, mas eventualmente o final é o mesmo. Na verdade o que você está fazendo é desligando a mente do cachorro, é você estar proporcionando para o cachorro uma oportunidade de estar com você sem interagir com você e sem interagir com nada, é não fazer nada, o poder de não fazer nada. Eu acho que tem um conceito meio misturado dentro da categoria de treinamento que muita gente acaba dando sugestões no caminho inverso, que é, seu cachorro é agitado demais, dê mais coisa para ele fazer. Eu acho que é o contrário. Eu acho que se o seu cachorro está estimulado demais, o que você tem que dar para ele é menos coisa para fazer. Afinal de contas, você quer que o cachorro relaxe, não que ele se estimule mais ainda. Eu não quero a atenção de um cachorro destrutivo, impulsivo em outra coisa. Eu quero que a atenção dele esteja em simplesmente sentar, deitado no lugar e dormir. É isso que eu quero que ele faça. Pare. Existe momento para tudo. Para caminhada, para brincadeira, para interação. Mas tem que existir um momento para o cachorro parar. E nós somos um pedaço super importante dessa equação, tá? Então, pense direitinho sobre isso. Quem mais tinha me mandado aqui? A Josuelen tinha... Ô, Josuelen, querida, tudo bem? Ela tinha mandado. Boa noite, Raquel. Pouco tempo ganhou um filhote. O nome dele é Pirulito, ele é muito bonzinho. Tô tentando ensinar alguns comandos, mas o bichinho só fica pulando igual um cabritinho. Tô apanhando, mas não vou desistir. O Apolo ficou tão obediente, mas faz parte... os cães não são iguais. É isso, Josuelen, é isso mesmo. É bom que você tá vivendo essa segunda experiência e é ótimo que você tenha chegado nessa conclusão. Isso é uma coisa super importante. Nenhum cachorro é igual a nenhum, né? Não dá pra gente, eu tive um cachorro excelente, o segundo também vai ser. Não, você simplesmente não sabe. Cada cachorro é uma caixinha de surpresa, a menos que você tenha tido a oportunidade de conhecer o cachorro antes, de passar mais tempo com ele, mas fora isso, você vai descobrir as coisas aos pouquinhos. Eu descobri aqui também assim, cada um de um jeito. Mas ótimo que você está fazendo a sua parte. Se você teve a oportunidade de treinar bem e criar bem o Apolo, eu tenho certeza que você vai longe aí. Mas manda a notícia, tá? Se você quiser. Se ele é novinho, pense em investir na caixa de transporte. Pense em trabalhar bastante a comida do dia. A fase de filhote é sensacional para muita coisa. Só que ela é uma fase que drena mais de você.
porque você tem que ter mais disposição, mais energia, são repetições e sessões mais curtas, o filhote precisa dormir bastante também, então, enfim, é um processo bacana que é individual de cada filhote, mas exige bastante de você, mas com certeza vale a pena, viu? Leide, querida, obrigada. Thaís, eu tinha dito que elas ficam juntas, separo elas às vezes ao dia, a filhote não mama mais. Thaís, é legal, eu acho que seria legal você prestar atenção, principalmente na fase que vai vir daqui pra frente, né? Porque a filhote, os próximos 3 meses vão ser determinantes. Ela vai começar a ficar mais forte, maior. Pode ser que ela tenha um comportamento mais invasivo com a mãe. Pode ser que a mãe comece a ficar menos tolerante. Então, eu tomaria cuidado de supervisionar mais. Então, você pode, principalmente quando ela terminar o ciclo de imunização dela, comece a caminhar com as duas juntas. Dedique um tempo bacana para fundamentar o que você quer que seja o comportamento dessa filhote. Ela é nova, dá para você começar a fazer um monte de coisa com ela, mas você vai precisar fazer treinos separados. Então seria legal você poder já pensar um pouco nisso, tá? E em relação à segurança, tá, gente? Eu falo isso para todo mundo, independente da raça dos cachorros. Quem tem grupos de cães em casa, se você tá fora, se você vai sair, se você vai tomar banho, você não pode supervisionar, tenha certeza de botar um cachorro em cada espaço. Principalmente para quem usa caixa de transporte, é sensacional. Cada cachorro na sua caixa de transporte, você não tem com que se preocupar. Meus cachorros vivem comigo há anos. Aqui em casa todo mundo já tem. Aqui tem 8, 9 e 10 anos de idade. Eles não ficam sozinhos, juntos, quando eu não estou aqui. Até hoje eles não ficam. Já ficaram muito, eu não deixo mais. Nunca brigaram, nunca aconteceu nada, mas é uma questão de segurança e tranquilidade para cada um. Quando eu deixava eles juntos, o que eu percebia que acontecia era eles mesmos se autoestimulavam. Os cachorros ficavam mais nervosos, mais ansiosos, menos descansados, menos calmos, na verdade. Hoje em dia, há bastante tempo já, cada um na sua caixa de transporte, o Zico só fica solto porque ele é bem mais velho e é infinitamente melhor. Você vai ter uma paz de espírito de saber que todos os seus cachorros estão bem na sua ausência. Seu cachorro não precisa fazer nada quando você não estiver em casa. Então sempre lembre dessa questão. Se você tem um canil para cada uma delas, no futuro isso vai servir bastante para você, tá? Pirulito é ótimo. Márcia, tudo bem? Boa noite, Marcilei, boa noite. Paracatu, Minas Gerais, que maravilha! Grazi disse, tem um Bull Terrier de quase 3 meses, tá mordendo muito, tento ignorar, mas é impossível, pois ele é muito forte, não sei o que eu faço. Grazi, vamos lá. Você tem um Bull Terrierzinho de 3 meses, essa é uma excelente idade para você começar a botar as regras na casa, tá? Primeiro, muitos filhotes têm esse hábito, é assim que eles conhecem o mundo, eles conhecem o mundo pela boca, mordendo as coisas. Eles trazem muito desse hábito da fase de filhote, de quando eles estão com os irmãozinhos dele pós-nascimento, e é mais ou menos como a mãe se comunica com eles. Porém, isso não é um hábito que a gente quer nutrir no universo humano, de jeito nenhum, tá? Então, primeiro, seu filhote tem 3 meses, lembre de proporcionar para ele, de ter para ele um espaço de descanso. Invista numa caixa de transporte, tá? Vai resolver milhões dos seus problemas. Primeiro porque ele vai precisar descansar bastante, durante horas ao dia, em intervalos separados. Mas você também vai precisar ter ele num espaço seguro. Bull Terrier é um cachorro que tem uma mandíbula super forte. Ele vai começar não só a morder você, como a morder outras coisas. Lembra do que eu falei no comecinho dessa live? É criar um cenário para o seu cachorro ter sucesso. Não dê oportunidade a ele, jovem, de criar hábitos de comportamento destrutivo. Se você não permitir que ele fique solto sem supervisão, provavelmente ele nunca vai ter oportunidade de comer o rodapé da sua casa, os móveis da sua cozinha, o pé da sua geladeira ou qualquer outra coisa que tiver no alcance dele. Em relação ao seu convívio com ele, 3 meses, Bull Terrier é um cachorro bem forte. Com 3 meses, eles parecem umas massinhas fortinhas assim. Você já pode começar a introduzir para ele a noção de guia, de ter a guia no pescoço. E ele está na melhor fase para você usar a comida do dia, para você começar a desenhar o comportamento que você quer. Provavelmente ele deve comer ainda umas 3 vezes por dia. Você pode aproveitar essas oportunidades para treinar o seu cachorro. Dá uma olhada aqui. No meu canal do YouTube tem, no Facebook também tem uns vídeos legais na prática, de treinos na prática que você pode fazer com ele. Você pode começar a introduzir a noção de ir para o place, de um place para outro place, sentar, deitar, esperar, voltar para você.
cada um desses exercícios, se você usar parte da comida do dia dele, você vai estar colocando a mente dele para uma atividade mais produtiva. Ele está no melhor momento de aprendizado. Ele precisa aprender coisas novas. E para todos vocês que têm cães com essa mandíbula mais forte, é mais do que obrigação treinar esses cachorros para serem o mais delicado possíveis. Eles têm uma capacidade de estrago grande com a boca e a última coisa que você quer é esse cachorro com a boca em você, tá? Então, outra coisa, evite muito afeto, tá? Sei que é difícil a gente se controlar, eles são bonitinhos, parecem os muffins e todos os filhotes são a graça, mas você não está criando um filhote, você está criando um cachorro. Então, ele só vai ser filhote por uma janela de tempo muito curta. Então, tudo que você estiver praticando com ele agora, na visão dele, vai ser o que vai acontecer ao longo da vida dele inteira com você. Então tá mais do que na hora de você estabelecer sua relação de liderança com ele de forma justa. É injusto a gente pegar um filhote, botar no colo, botar em cima da cama, ficar com ele para cima e para baixo, abraçando e beijando, sabendo que daqui a 3 meses ele nem vai ter mais tamanho para isso. Não é isso que você quer a longo prazo. Então, vamos ser justos e tratar ele como ele é. Ele é um cachorro que precisa aprender primeiro a respeitar o seu espaço, tá? Pode introduzir já a noção de guia e pode usar a comida do dia para trabalhar com ele nas coisas que você quer, tá? Invista na caixa de transporte. Você não vai se arrepender, vai ser a melhor coisa que você pode fazer pelo seu filhote, porque ele vai precisar de um espaço para descansar. Muitos filhotes, às vezes, começam desde cedo a criar esse hábito de serem agitados demais, porque justamente nessa fase de filhote eles são super estimulados o tempo todo. E às vezes a gente não percebe que o filhote precisa descansar. Você só consegue enxergar isso quando você coloca ele num lugar, principalmente no caso da caixa de transporte, você põe eles lá, eles desmaiam. Então é um momento que você tem que entender que o organismo do cachorro está em crescimento, ele precisa desse tempo, tá? Então não veja ele como um brinquedo, não tente montar a sua relação só baseada no lado afetivo. Comece a colocar em prática agora o que você quer que se materialize lá na frente, tá? Se você quiser, entra no meu canal do YouTube, tem vários vídeos legais mostrando algumas coisas na prática. No Facebook, na página aqui do Facebook também tem. Mas se tiver dificuldade, às vezes é mais fácil achar pelo canal do YouTube, tá, Grazi? Obrigada por mandar sua pergunta. Quem mais? Marcos tinha dito, Raquel, voltei à live e vi suas dicas. Muito obrigada mesmo. Irei seguir seus conselhos. Ver você alegra meu dia. Oh, querido, obrigada. Eu adoro as lives com vocês também. Eu tava sentindo falta da gente bater esses bate-papos. Bater os bate-papos é ótimo, né? Nós ter essas conversas ao vivo. Arthur disse, boa noite, Raquel. O que você acha das coleiras de garra brasileiras? Tem um enforcador de elo unificado e não estou tendo uma resposta tão boa. Você me recomenda ela? O motivo de estar buscando uma coleira diferente é porque ela puxa muito. Arthur, eu não recomendo as daqui, tá? A real é o seguinte, vale muito mais... Eu sei que é mais cara, a Proncolor é mais cara, é um equipamento um pouco mais caro, mas eu prefiro que você espere e invista no equipamento mais caro do que você use um equipamento nacional que não tem qualidade. É como eu falei, se você comparar a Proncolor da Hermsprenger, que é a marca que eu indico, que é uma marca alemã e vende nos Estados Unidos, ela tem 3 coisas que a coleira nacional não tem. Primeiro, ela tem um anel que chama anel morto. Ao redor quando você vê todos os dentes são juntinhos, no finalzinho tem um anel. O que esse anel faz? Ele garante que você vai ajustar a quantidade de links do tamanho certo do pescoço do seu cachorro. E esse anel vai garantir que não importa a intensidade da pressão que você dê na guia, a coleira nunca vai passar dali. Ou seja, você nunca vai conseguir enforcar um cachorro com a Proncolor. Nunca, porque o anel morto está ali para garantir isso. Segunda coisa, a placa central. A Proncolor da Hermsprenger tem uma placa central que deve ser ajustada justamente aqui, para ficar nesse pedacinho do pescoço do cachorro, para garantir que quando você fizer pressão, nenhum link vai fazer pressão na traqueia do cachorro. As nacionais não tem isso. Outra coisa, as pontas dos links da Proncolor, da Hermsprenger, são arredondadas, ou seja, você não corre o risco nem de arranhar a pele do cachorro. A nacional não é assim, ela é bem pontuda mesmo. Então, e esses são os 3 motivos principais pelos quais eu não indico a nacional. Além de tudo, eu já peguei a nacional na mão, teve um cliente meu que comprou, e cara, a qualidade eu achei péssima. Então, se você está sem grana agora e não pode investir na Proncolor, minha dica para você é, invista no enforcador de nala arredondado que vende no site da Bitcão. Não é a mesma coisa, não. Mas você consegue fazer um treinamento de pressão na guia com ela sim, com aquele equipamento também consegue. É mais manual, requer um pouco mais de habilidade, mas você vai estar um pouco mais seguro, tá?
vai ser um pouco mais seguro para você fazer isso do que você investir num equipamento de qualidade ruim. Juntem grana para essas coisas, tá, gente? O que eu gosto de falar é o seguinte: hoje em dia a gente sabe que no Brasil os últimos anos foram difíceis, as pessoas ficaram, todo mundo segurou mais a grana em relação a um monte de coisa, mas veja as coisas que vocês querem de verdade como investimentos e separe uma grana todo mês para aquilo. Nem que demore 6 meses para você juntar. Mas se você eliminar uma saidinha aqui, uma bobagemzinha ali, uma coisa que você compraria ali que não necessariamente você precisa. Olha, assim, nada a ver com cachorro, mas se você analisar, nos meus últimos anos eu sempre faço esse questionamento, né? Quando você vai comprar alguma coisa, sempre pense se você realmente precisa. Às vezes a gente gasta tanto dinheiro com bobagem, e quando a gente precisa de alguma coisa, a gente não tem. Então, refaça um mapa de prioridade. Eu sei que para muita gente está apertada a coisa, mas o que você pode fazer é invista numa coisa mais, que seja um pouco mais segura para ela agora e guarde uma graninha todo mês. E eventualmente você vai ter dinheiro para investir no equipamento que vale a pena, tá? Essa é a minha opinião de verdade. Sérgio disse: boa noite, Raquel, conheci seu canal há pouco tempo. A coleira Easy Walking de puxão é recomendada? Meu cão puxa nos passeios. Sérgio, querido, obrigada por chegar no canal agora, seja bem-vindo. Eu sempre digo, eu, Raquel, não uso a coleira de puxão, tá? Eu, Raquel. Tem gente que usa e tem bom resultado. Se você tiver um bom resultado, use. Pra mim é o seguinte, o importante é que você tenha uma comunicação legal com o seu cachorro na guia. Eu valorizo bastante a questão da caminhada, eu acho que todos os cachorros se beneficiam demais em caminhar todos os dias. Se esse equipamento te oferecer isso, ótimo. Não é um equipamento que eu uso pelas minhas razões. Eu não gosto... Se você estiver falando daquela que atravessa essa parte daqui do peito do cachorro, eu não gosto, porque eu acho que ela põe uma pressão grande na articulação de ombro. E eu já vi alguns cachorros se machucarem nesse sentido, tá? Se você tem um cachorro que puxa muito, eu não sei se isso vai resolver. Mas você é livre para fazer a sua escolha. Tente se você achar que deve, tá? Agora, o que eu gosto de usar, como eu estava falando até agora, eu gosto de usar a Prong Collar da Hermspringer, que é alemã. Eu gosto muito da coleira eletrônica, são coisas que eu uso bastante. Eu sei que esses são equipamentos mais caros e não necessariamente são equipamentos que todo mundo tem acesso, mas você pode optar por coisas mais simples, que é um enforcador de nylon arredondado. Eu prefiro um enforcador de nylon arredondado que esteja com o ajuste certo, junto com a guia, muitas vezes do que a própria guia unificada, principalmente no início, né? No início do processo de introdução. A guia unificada para mim, ela serve para algumas coisas bem particulares. Eu gosto da guia unificada como uma ferramenta rápida e simples que você tem na mão, você pode mover o cachorro de um lado para o outro. A guia unificada ela é legal às vezes para cães pequenos, cães na fase de filhote que você pode tirar e botar rapidamente. Mas no dia a dia de treinos eu gosto de equipamentos que me deem uma habilidade maior de comunicação, que essa pressão na guia seja uma coisa mais facilmente identificável para o cachorro. Então eu sei que tem gente que gosta de treinar na guia unificada também, mas eu acho que requer habilidade que às vezes muita gente não tem. E às vezes não fica tão claro para o cachorro, não sei. É muito questão de preferência, tá? Mas a coleira anti-puxão não é necessariamente uma coleira que eu recomendo e que eu uso. Mas, de novo, você pode ficar à vontade para tentar. Se funcionar para você, maravilha, tá? Júnior tinha dito aqui, a coleira... Cadê? Aqui. A coleira tem uma pequena folga que dá intensidade. Faço exercícios com ela, quando para, ela para. Quando dou junto, ela já vem para perto, mas ela desfoca somente nessas situações. Ela executa o comando de senta e deita na guia. Quando eu dou um toque na guia, ela foca em mim. Ótimo. O que eu acho que você pode fazer a mais aí, tá, Júnior? Tente trabalhar primeiro com ela. Ótimo que ela tá respondendo bem nessa etapa. O que eu faria com você com ela? Tente trabalhar com ela, se você puder, em ambientes sociais que não sejam necessariamente tão cheios. A ideia do place no ambiente social. O que isso é? É você parar o cachorro. Por exemplo, você falou que ela sabe deitar. Peça para ela deitar durante um período de tempo longo. Nada mais é do que isso, o exercício do place. Então você está andando com ela, sei lá, para em algum lugar tranquilo para tomar água de coco. Você está com ela na guia, peça para ela deitar. Ela vai ficar deitada até você terminar a sua água de coco. Ou seja, peça meia hora, peça 40 minutos. Eu quero que ela comece a aprender a relaxar um pouco mais. E você vai começar a entender se ela vai ter ou não dificuldade de passar por esse exercício. Que grau de tolerância ela vai ter nesse período, se ela vai ficar alerta com as pessoas que passam, porque aí você vai ter a oportunidade de intervir. Mesmo que seja verbalmente, mesmo que seja com uma pressão simples na guia. Por que isso é importante? É onde isso se encaixa na questão da reatividade. Muitos cães reativos são cães super alertas, são cachorros que tendem a ter uma resposta mais impulsiva em relação às coisas. Mesmo as coisas que eles sabem. Então senta, eu sento rápido. Deita, eu deito rápido. Mas às vezes esses cachorros não sabem fazer as coisas com uma duração de tempo mais longa. Ou seja, parar e
absorver a situação inteira. A diferença que faria, se você começasse a praticar essas coisas, esses comandos com duração com ela lá na frente, ela é obrigada a desacelerar, a mente desacelerar. Por que isso é importante? Porque é justamente essa aceleração da mente, esse alerta que desencadeia esse comportamento quando você passa perto de portão, tá? Claro, isso não significa que você não vai corrigir, você vai corrigir sim, o equipamento certo vai te ajudar a corrigir, o timing certo e a sua leitura certa vão te ajudar a corrigir. Mas tente inserir isso no contexto com ela. Se você estiver com ela na rua, tente fazer isso que eu te falei, vá no lugar, tome uma água de coco, bota ela deitada. Nesse período que ela estiver deitada, ninguém pode mexer com ela, não deixe nenhum cachorro vir em cima dela, ninguém conversar com ela, nada. Todo mundo que passar, você fala que ela está em treinamento e acabou. Se vier algum cachorro na direção dela ou alguém com algum cachorro, peça licença e diga que esse não é o momento mais adequado, que você está fazendo um treinamento com ela e acabou. Veja a coisa que eu falei em relação a confiança do cachorro em você, né? Eu quero que ela entenda que você tem essa habilidade de intervenção antes dela precisar explodir, antes dela precisar fazer qualquer coisa nesse sentido, tá? Tente fazer isso. E aí depois você me fala como é que a coisa vai funcionar um pouquinho. Érica disse, Raquel, adoro seus vídeos, assisto todos mais de uma vez. Oh, obrigada, querida, obrigada de verdade. Catiane disse, parabéns pelo canal, muito sucesso. Oh, Catiane, obrigada. Ela falou, tô guardando uma grana para deixar minha cachorrinha mais velha. Não fiz uma boa introdução a levar uma segunda cachorrinha fêmea para casa. Isso já deu 2 brigas que fizeram elas pararem no veterinário. Ah, Catiane, eu sei como é que é. Mas que bom que você entendeu que você cometeu alguns erros, isso é ótimo. E que bom que você está disposta a fazer diferente. Enquanto você não tem uma grana para investir em uma ajuda presencial, faça você mesmo. Absorva o máximo de informação que você puder. Eu distribuo bastante coisa. Aqui no YouTube eu estou colocando várias coisas legais no site, que são artigos onde eu pego vários vídeos legais e coloco dentro do artigo como exemplos. São oportunidades legais de vocês verem também. Muitos desses vídeos são em inglês, mas são todos na prática, então dá para vocês enxergarem direitinho a ideia por trás disso. Se vocês lerem o texto, vocês vão entender o que tem por ali. Mas é isso aí, jogue duro. O primeiro passo é a gente reconhecer que a gente pode melhorar. Se você já fez isso, você já deu um passo na direção do ideal. Isso é sensacional, tá? Mas é isso, gente. Fizemos aqui 1h06, já passamos um pouquinho de 1 hora. Que maravilha. Quero agradecer a todos vocês que vieram dessa vez. Nesse final de semana de perguntas e respostas dobrado. Foi sensacional. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Quem assistiu o replay quiserem deixar comentários aqui, fiquem à vontade, que é sempre um prazer ouvir de todos vocês, tá? Com fé em Deus, no final de semana que vem tem mais. Vou ver se eu faço mais uma live aqui essa semana pra gente bater um papo, de repente na terça ou na quarta-feira, vamos ver. E aí a gente se fala de novo, tá bom, pessoal? Beijo enorme, a gente se vê em breve no próximo vídeo.